Primeiramente, devemos analisar que o autor põe o objeto arquitetônico como uma forma mercadoria, isto é, a arquitetura como utensílio. Ela é fabricada, ela circula e é consumida como uma mercadoria. Durante a leitura do texto, a gente vê que é muito presente questões econômicas, relacionando questões econômicas com o canteiro de obras. Isso é justamente por causa da época que foi escrito, que posteriormente eu vou entrar mais a fundo sobre isso. Puxando um pouco o fio da meada, Ferro cita um outro autor, Paul Singer, que define um pouco mais o que seria o objeto arquitetônico. Então ele diz: no interior do regime capitalista em que vivemos, a casa, a habitação, é uma mercadoria como não importa qual outra, que é produzida tendo por objetivo a finalidade geral da produção capitalista, isto é, lucro. Tendo isso em mente, a gente pode ressaltar que todo e qualquer produto arquitetônico é resultado da valorização do capital. A gente deve voltar um pouquinho no tempo para entender mais ou menos como que estava o contexto na história. Mais precisamente no ano de 1976, que foi o ano em que foi publicado. E era nesse tempo também que estava ocorrendo a chamada ditadura militar brasileira. Dentre todos os adventos acontecidos naquela época, a gente deve focar no mundo da arte e da arquitetura. A arquitetura moderna foi interrompida de forma brusca. Então agora, os arquitetos e os operários trabalhavam para um novo regime autoritário e tinha um novo estilo, né? Seria o ecletismo, o art déco e o modernismo para a classe burguesa, para a burguesia. E além disso, os operários estavam dispostos a um ambiente de trabalho desumano. Então, tinha uma alta exploração de trabalho. Então, era uma alta demanda de trabalho em contraste com um salário baixíssimo. Enfim, voltando um pouco para o canteiro de obras, esses operários tinham uma visão do arquiteto como o ser que manda, né? O profissional que impõe ordem a todo momento. E esses profissionais que colocavam realmente a mão na massa, muitas vezes eles só estavam construindo e não sabiam o resultado final daquela obra. Então era realmente uma falta de comunicação, uma falta de conexão entre os dois lados. Após entender todo o contexto em que está inserida essa obra, a gente agora vai analisar a questão do desenho que Ferro traz. Então, o desenho inicial, ou como podemos chamar também de croquis, ele não deve ser imposto de primeira vista como um desenho com detalhamentos ou mais elaborado. Além disso tudo, a gente tem que o desenho é a parte essencial do projeto e que de maneira alguma assim deve ser retirada de todo o processo. Por essa importância que o desenho deve ter um desenvolvimento. Atualmente se tem uma variabilidade assim de desenhos que na época não tinha, não era muito desenvolvido, era muito quadrado, e o arquiteto era o manda-chuva, era o que mandava, o que dava ordens. Então, observando todas essas problemáticas, como resposta a toda essa reflexão que o Ferro trouxe, ele vai dispor de uma nova proposta, de um novo canteiro de obras e de um novo desenho. Então, visando o princípio e a divisão de equipes de trabalho, a liberdade e a espontaneidade, uma clareza construtiva, né, isso seria para os operários, e uma transformação da obra, sobretudo, como um lugar de aprendizado. É assim que analisamos uma possível realidade a ser vivida. Então, se houvesse um outro tipo de relação no canteiro de obras entre os trabalhadores, ou entre os operários e os arquitetos, dispondo de uma arquitetura com condições mais humanas de trabalho, o cuidado e atenção quanto à saúde e segurança dos trabalhadores, o respeito para com os operários e colaboração destes para o processo de projetuar, né, do desenho, e, sobretudo, inserindo uma relação mais econômica no canteiro. Em 2011, o Sérgio Ferro deu uma palestra criticando o canteiro de obras e citando também esse texto. Durante essa palestra, ele disse que ele não apresentou todas essas ideias como uma solução ideal, mas sim como uma nova proposta de experimentação e crítica, essencialmente para destacar que seria possível, na época, trabalhar de uma outra forma. Teria uma nova forma de fazer arquitetura, sobretudo de uma forma mais humanizada.